Olá pessoal, bem-vindo ao Conexão Educação. Hoje a aula será sobre expressões algébricas, disciplina de matemática, professor Michael Gandhi. As habilidades que nós vamos estudar nesta aula serão resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo do valor numérico de expressões algébricas utilizando as propriedades das operações e fatorar e simplificar expressões algébricas. Bom, mas o que seria uma expressão algébrica? É uma expressão que envolve letras e números. As letras nós vamos chamar de variáveis e os números nós vamos chamar de coeficientes. E aí, entre elas, nós vamos utilizar operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Vamos aqui a alguns exemplos. 2x ao quadrado b mais 4by ao quadrado menos 2. Podemos notar que temos operações de soma e subtração. Nós temos números, o 2 e o 4. E nós temos também variáveis, x ao quadrado, b e o y ao quadrado. Até variáveis diferentes, não é? Bom, segundo exemplo, x ao quadrado mais 2x menos 3. Temos operações, mais e menos. Nós temos variáveis 1, que é o que está na frente do x ao quadrado, 2 e menos 3, e a variável x. Temos apenas um tipo de variável com expoentes diferentes. Bom, o que seria o termo algébrico ou monômio? O termo algébrico ou monômio é a expressão composta de parte literal, que é a variável, e do coeficiente numérico, que justamente é o número. Então, o monômio é cada pedaço dessa nossa expressão algébrica. E é importante você justamente definir o que é cada um. Então, do 2x ao cubo, o coeficiente é o 2 e a parte literal x ao cubo. Do 4/3 de ab ao quadrado, o coeficiente é 4/3 e a parte literal é ab ao quadrado. E no menos m ao quadrado n, o coeficiente é o menos 1 e a parte literal é justamente menos o m ao quadrado n. Operações algébricas. Operações de adição ou subtração só podem ser feitas em termos semelhantes. Quando eu falo termos semelhantes, é ter as mesmas variáveis com o mesmo expoente. E aí você vai operar os coeficientes, ou seja, somar se os sinais iguais, subtrair se os sinais forem diferentes. Exemplo, nós temos aqui 3 expressões que queremos somar ou subtrair. Notem que na última nós temos um menos antes do parênteses. Esse menos faz com que troque todos os sinais dos termos que estão dentro, do x, do 1 e do y ao quadrado. Próximo passo, para ninguém errar, separe os termos semelhantes. Isso faz com que você não erre. Então, 2x ao quadrado, eu separo com 3x ao quadrado. Notem, eu separo mesma variável e com o mesmo expoente. Então, 3xy com menos xy, y ao quadrado menos y ao quadrado, menos x vai ficar sozinho, porque só tem ele, né? Só tem a variável x, o expoente 1 só tem ele, e o menos 5, menos 1, que são aí nossos coeficientes sem variável. E vamos fazer as operações. Sinais iguais soma, sinais diferentes subtrai da soma maior, aqui são iguais com sinais opostos, dá zero, o menos x repete, e o menos 5, menos 1, sinais iguais soma e conserva o sinal. Com isso nós temos o nosso resultado. Então só pode somar e subtrair termos semelhantes. Na multiplicação, nós temos que usar a propriedade distributiva ou aquela propriedade do chuveirinho. Cada termo ele tem que multiplicar, o outro, ok? Propriedade do chuveirinho ou distributivo. Então, 2x ao quadrado que multiplica 3x ao quadrado dá 6x à quarta. O que você tem que fazer? Multiplica os números, os coeficientes, e
aquelas variáveis iguais, que são iguais, você vai repeti-la e somar os expoentes. Se não tiver uma variável igual, você simplesmente repete. Então, quando eu multiplico, ó, 2x ao quadrado por menos xy, dá menos 2, porque é 2 vezes menos 1. X ao quadrado com x, ó, expoente 2 de um lado, expoente 1 do outro, x ao cubo. E o y, como não tem outro, apenas repete. E com isso nós fazemos, ó, todas as multiplicações. Aí tenha cuidado aqui no menos 5. O menos já é negativo, né? Menos 5 é negativo. Então tem que fazer jogo de sinal, ó. Menos com mais dá menos, menos com menos dá mais e menos com mais dá menos. Pronto. Finalizamos a propriedade distributiva. Tá faltando o que agora? Separar os termos semelhantes. O 6x à quarta só tem ele. 2x à terceira y tem um 9x à terceira y. 4x ao quadrado tem um menos 15x ao quadrado. Menos 3x ao quadrado, y ao quadrado só tem ele. 6xy tem um 5xy. E o menos 10 está sozinho. Vamos fazer agora as operações soma e subtração. Aqui repete. Aqui eu tenho que subtrair, dar o sinal do maior. No caso vai ficar positivo, 7. Aqui o maior é o menos 15, né? É o 15. Então vai ficar com o sinal negativo. Aqui eu vou repetir. Aqui eu vou somar porque os sinais são iguais. E o menos 10 nós repetimos. Então nós temos aí o nosso processo final de multiplicação. Bom, valor numérico. O que seria o valor numérico de uma expressão? É você substituir na variável números. Então vão ser dados alguns números e esse número é substituído na variável. Com isso nós encontramos o valor numérico. Então, exemplo, eu vou pegar o 2x ao quadrado menos 3x mais 10 e vou substituir por x igual a menos 2. Então, onde tem x eu vou colocar o menos 2. E aí vai uma dica, coloque sempre entre parênteses. Coloque sempre entre parênteses para você justamente não errar. E, primeiro, se for parênteses, fazemos primeiro, colchete e chaves. Nas expressões normais, operações, potência e radiciação primeiro, depois nós fazemos multiplicação e divisão e, por último, soma e subtração. Então, no lugar do x ao quadrado, eu vou colocar o menos 2, olha o parênteses que eu coloquei, menos 2 ao quadrado. O menos 3 também multiplica o x, então o menos 3 multiplica o menos 2, mais 10. Calcula a potência, multiplica, ó, multiplicação de sinais iguais dá mais, multiplico a última, 2 vezes 4 que dá 8, e o resultado é 24. Então, valor numérico, pega o valor da variável e substitui. Um outro exemplo, aqui eu vou ter que substituir o A por 1, o B por menos 7 e o C por 10. Lembrando, na expressão eu tenho menos B. Então, o B tem que ficar entre parênteses, porque até tem um sinal negativo antes. Eu também tenho que resolver o que está dentro da raiz para poder finalizar a minha questão. Ok? Então, vai ficar ó, menos 7 mais raiz. Aí vamos escrever a expressão que está dentro da raiz. B ao quadrado, então menos 7 ao quadrado, menos 4, que vai ficar o A que é 1 e o C que é 10. E dividido por 2 vezes 1. Então, primeiro eu vou fazer o menos 7, que dá 7. Dentro da raiz, o menos 7 ao quadrado. Menos 7 ao quadrado é menos 7 vezes menos 7. Todo número negativo elevado a expoente par fica positivo. E 7 vezes 7, 49. Não é 7 vezes 2, é 7 ao quadrado, é 7 vezes 7, 49. E menos 4 vezes 1 vezes 10, multiplica tudo, dá menos 40. E embaixo, 2 vezes 1 dá 2. Bom, não posso resolver antes de eliminar a raiz. Então, subtraindo 49 de 40 dá 9. E agora sim, raiz de 9 eu sei que é 3. Então, 7 mais 3 dá 10. E 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, encontrar o valor numérico é substituir e fazer as operações básicas da matemática. Bom, um outro item importante é a fatoração. O que é fatorar?
Fatorar é pegar uma expressão numérica, uma expressão algébrica, com somas e subtrações, e transformar isso numa multiplicação. E aí nós temos algumas técnicas para isso. A primeira seria o chamado fator comum, ou colocar em evidência. Como o próprio nome está dizendo, fator comum, nós vamos ver quais são os coeficientes e quais são as variáveis que estão presentes em todos os termos ao mesmo tempo, para que a gente coloque ele na frente da multiplicação, ou seja, colocar em evidência. E aí nós vamos aqui fazer, digamos assim, um passo a passo. Primeiro, identificar qual é a variável comum e de menor expoente. Sempre temos que pegar de menor expoente, porque depois nós vamos fazer uma divisão. Então, de menor expoente. E também pegar qual é o divisor entre os coeficientes, qual é o maior divisor entre eles comum também, que é o que nós chamamos de MDC, máximo divisor comum. Então, temos que ter dos coeficientes aquele número que divide os 3, 4, 5 ao mesmo tempo e que seja o maior possível. Segundo passo, dividir cada termo pelo fator comum e, por último, escrever na forma de multiplicação. Então, coloquei aqui um exemplo. Ó. O que é que nós podemos notar? Que nós temos 3 termos e que um fator comum, primeira variável, que é comum nos 3 termos é o que? O fator A e o fator X. O fator B e C não. O A e o X, quais são os de menor expoente? O A ao quadrado e o X. Ok? Bom, dos coeficientes, nós temos o 2, o 4 e o 6. Você pode simplesmente pensar, qual o número, o maior número que divide 2, 4 e 6 ao mesmo tempo? Lógico, só pode ser o 2. Mas se você, para não confundir, você pode justamente escrever quais são os divisores de cada um deles. O divisor do 2, do 4 e do 6. Notem, quem divide os 3 ao mesmo tempo é justamente o 2. Então, por isso que o MDC é 2. Então, o 2 ao quadrado x, ó, o termo junto agora, 2 ao quadrado x, é meu fator comum. E eu tenho que pegar cada um daqueles originais, né? E dividir justamente por esse fator comum. Para saber o que? Que vai ficar dentro do parênteses. Então, vou fazer agora a divisão. Ó. Todas as divisões por 2 ao quadrado x. Então, eu divido coeficiente por coeficiente, variável por variável. Só variáveis que são as mesmas. Por quê? Na divisão de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Se na multiplicação nós somamos, na divisão nós vamos subtrair os expoentes. Se em cima tem uma variável que não tem embaixo, nós simplesmente repetimos. Então, no primeiro, ó, nós temos 4 dividido por 2, que dá 2. A ao cubo por A ao quadrado, ó, 3 menos 2 dá 1. Então, A elevado a 1 é o próprio A. E x ao cubo por x, x ao quadrado. No segundo termo, nós podemos notar que, como eu tinha 2 e 2, dá 1, a divisão. Então, não precisa explicitar. A ao quadrado por A ao quadrado também dá 1, não precisa explicitar. O B tem em cima e não tem embaixo, repete. E o x ao quadrado dividido por x, 2 menos 1 é igual a x. No terceiro termo, do mesmo jeito. X com x dá 1. Então, fica 3 ao quadrado C ao cubo. E por último, nós vamos escrever na forma de multiplicação. Quem vai ficar na frente? Um fator comum. Vai ficar em evidência. 2a ao quadrado x e dentro do parênteses o resultado das divisões com seus respectivos sinais. Ok? Bom, uma outra forma que eu poderia agrupar isso também seria pegando cada variável dessa e atribuindo um ente geométrico. Ou um triângulo, ou um quadrado, ou um círculo. Vamos ver aqui como é que seria. Bom, ó, eu chamei do triângulo amarelo o A. Então, como eu tenho A ao cubo, eu tenho 3 triângulos. Eu fatorei também os coeficientes. Ó. Quem é o 4 fatorado? 2 vezes 2. O 2 é o próprio 2. E o 6 é o 2 vezes 3. Ok? O x eu chamei do quadrado verde. Como no primeiro eu tenho x ao cubo, 3 quadrados. No segundo,
2 quadrados e no terceiro só um quadrado. Chamei o B do círculo laranja e o C do pentágono azul. Então, olhando esses entes geométricos e esses números depois da fatoração, eu percebo que quem está repetindo em todos eles o número 2 e os triângulos e os quadrados. E aí eu tenho sempre que pegar essa parte da variável, o menor. Então, olhando, eu tenho 3 triângulos, 2 triângulos e 4 triângulos. Então, 2 triângulos seria o menor. E dos quadrados, um quadrado. Então, o fator que ia ficar em evidência é o 2 com 2 triângulos e um quadrado. Representando quem? A ao quadrado x. E aí, pessoal, nós vamos justamente eliminando. Ó, pega cada termo e vamos eliminar o que já temos. Como nós já temos um 2, temos 2 triângulos e um quadrado, aqui em evidência, ó, temos 2 triângulos e um quadrado, eu só vou observar o que sobrou em cada termo. Então, no primeiro, sobra o 2, um triângulo e 2 quadrados. Então, eu levo eles para dentro do parênteses. No segundo termo, vai sobrar quem? O círculo e um quadrado. Depois que eu elimino o que está lá fora. E no terceiro, vai sobrar o 3, vai sobrar 2 triângulos e os 3 pentágonos. Com isso, nós finalizamos aí a nossa fatoração. E aí depois é só substituir novamente triângulo pelo A, o quadrado pelo X, o círculo pelo B e o pentágono pelo C. Lembrando, 2 triângulos, A vezes A ao quadrado. Então, nós temos aí a nossa expressão algébrica fatorada, ok? Por fator comum. Bom, o segundo caso seria a diferença de 2 quadrados. Bom, isso aqui é um produto notável. Sempre que eu tenho 2 termos, ó, A é o primeiro termo, B é o segundo termo. Sempre que eu multiplico a soma de 2 termos, A e B, com a diferença desses termos, A menos B, o resultado sempre é A ao quadrado menos B ao quadrado. O que nós estamos procurando aqui, já que nós estamos trabalhando com fatoração, é justamente trabalhar o quê? Da expressão para a multiplicação. Então, o que nos interessa é que você perceba que quando eu tenho 2 termos com sinal de menos entre eles e cada um deles ao quadrado, você pode transformar o quê? Na soma, que é o A mais B, multiplicado pela diferença, que é o A menos B. Vamos ver aqui um exemplo. Ó. Se eu tenho A ao quadrado menos 49. Primeira coisa, você sempre tem que observar se tem 2 termos e o sinal de menos. É a primeira coisa. E depois olhar o quadrado. A ao quadrado e o 49. 2 termos. Tem um sinal de menos entre eles? Tem. Vamos ver se dá para colocar cada um ao quadrado. O A ao quadrado já está ao quadrado e o 49 é justamente 7 ao quadrado. Então, eu posso transformar isso numa multiplicação. Fatorar é isso. Pegar a expressão e transformar numa multiplicação. Então, vai ficar A mais 7 que multiplica A menos 7. O 49 eu não posso usar. Por quê? Porque pela expressão ele tem que estar ao quadrado. Então, quem seria? O 7, porque 7 ao quadrado é o 49. Outro exemplo. 81 menos m elevado a 6. Bom, o 81 eu sei que é o 9 elevado ao quadrado. Mas o m elevado ao 6, tem que estar ao quadrado. Quem é 6? 6 é 2 vezes 3. Então, aqui no caso, eu tenho que usar uma propriedade das potências, que é a potência de potência. A gente sempre repete a base e multiplica os expoentes. Como o 6 é 2 vezes o 3, o 2 fica fora e o 3 vai ficar justamente dentro. Ó. Então, 9 ao quadrado menos m ao cubo ao quadrado, porque o 3 vezes 2 dá 6. Então, eu vou ter 9 mais m ao cubo, que multiplica 9 menos m ao cubo. Aqui está uma demonstração geométrica justamente desse produto notável. Ó.
eu tenho um quadrado de lado A, então tem área A ao quadrado. Eu tiro um quadradinho B, ou seja, que de área B ao quadrado, e torna justamente um retângulo que tem área A mais B, que multiplica A menos B. Bom, vou colocar aqui um exemplo do SPAES. 2x mais 8 dividido por x ao quadrado menos 16. Vamos simplificar esta expressão. Notem, em cima eu tenho um sinal de mais e tenho dois termos. O que eu posso observar aqui é que esses termos, ó, o 8, eu posso escrever como 2 vezes 4. Embaixo não. Eu tenho dois termos com sinal de menos entre eles. E um deles já está ao quadrado. Então tenho que observar, o x já está ao quadrado e o 16 é justamente 4 ao quadrado. Então o primeiro eu vou colocar em evidência, porque o fator comum é o 2, né? Em evidência. E o de baixo eu tenho justamente a diferença de 2 quadrados. Então na parte de cima, colocando o 2 em evidência, fica x mais 4, porque 2x por 2 sobra o x, e o 2 com 2 vai embora, sobra o 4. E o x ao quadrado menos 4 ao quadrado é a soma pela diferença. X mais 4, que multiplica x menos 4. Transformado em produto, nós podemos simplificar, que é eliminar os termos que são iguais em cima e embaixo. Só podemos simplificar se tivermos na forma de multiplicação, ou seja, fatorada. Então, ó, dividindo aqui, fica 2 sobre x menos 4, que é justamente 2x menos 4. Letra C. Ok? Bom, o terceiro caso é o trinômio quadrado perfeito, que é o a mais b ao quadrado e o a menos b ao quadrado. Bom, como falado, nós queremos ir da expressão para a multiplicação. Nós queremos fatorar. Então, o a mais b ao quadrado é justamente o quadrado primeiro, ó, tá aqui, ó, quadrado primeiro ao quadrado, mais 2ab, mais b ao quadrado. Então, sempre que eu tenho três fatores onde os da ponta, né, os extremos estão elevados ao quadrado, eu posso tentar justamente transformar em a mais b ao quadrado ou a menos b ao quadrado. Aqui é uma representação geométrica que prova justamente que o a mais b ao quadrado é o a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Ó. Juntando as peças, ele forma um quadrado de lado AB e no outro, fazendo justamente a subtração, nós temos aí como resposta um quadradinho de lado a menos b, por isso que fica a menos b ao quadrado. Como é que eu saio do meu trinômio e chego na minha expressão a mais b ao quadrado ou a menos b ao quadrado? Professor, por que vai separar o que é a mais e o que é a menos? É o termo do meio. Se o termo que está no meio são sempre 3, o termo que está no meio é positivo, a mais. Se o termo que está no meio é negativo, a menos. Então, no caso aqui, nós temos um termo positivo, ok? Vamos observar se vai ser justamente, se eu consigo escrever da forma de um trinômio. Então, como falado, os extremos eles estão elevados ao quadrado. Então, para saber de qual valor, né, de qual termos eles saíram, nós temos que tirar a raiz quadrada. Porque se para chegar nós elevamos ao quadrado, para voltar nós temos que tirar a raiz quadrada. Então, ó, raiz quadrada de x ao quadrado é x, né? Já está ao quadrado, elimina. Então, nós temos aí o módulo de x, que é x. E a raiz de 16 é igual a 4. Bom, mas nós temos que observar se o termo do meio, realmente condiz com esse primeiro termo e com esse segundo termo. Então, o que é que a gente faz? A fórmula diz o primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, a gente multiplica esses termos, o x e o 4, por 2. 2 positivo se no meio tiver positivo, 2 negativo se no meio tiver negativo. Ok? Então, multiplicando 2 vezes o x, que é o primeiro termo, e o 4, que é o segundo, o resultado é 8x. Então, bate
com o que está lá em cima. Então, eu posso realmente escrever como sendo x mais 4 ao quadrado. Então, transformei a minha expressão, x ao quadrado mais 8x mais 16, em x mais 4 ao quadrado. Lembrando, x mais 4 ao quadrado é x mais 4 multiplicado por x mais 4. Ok? Vamos ver aqui um exemplo. X ao quadrado menos 10x mais 25. Opa, tem um 3. Então, eu tenho que observar se é um trinômio. Embaixo eu tenho 2. Também tem ao quadrado e um negativo. Então, eu tenho que observar se é o meu o quê? Se é minha diferença de dois quadrados. Então, eu tenho um tipo em cima, que é o trinômio, e tenho a diferença de dois quadrados embaixo. Então, eu tenho que fazer separadamente, primeiro, ok? Então, primeiro vamos aqui testar. Tirar a raiz do x ao quadrado, que dá x, e tirar a raiz do 25, que é igual a 5. Bom, como eu tenho na minha expressão no meio menos 10x, eu vou multiplicar menos 2 pelos resultados para saber se o resultado coincide, ok? Então, quando eu multiplico, ó, menos 2 por x por 5, dá menos 10. Coincidiu com o que tem na expressão. Então, eu posso escrever x menos 5 ao quadrado, ok? X que é o primeiro termo, 5 é o segundo, negativo porque no meio está negativo, elevado ao quadrado. Então, já transformamos o nosso primeiro trinômio. Vamos agora observar o quadrado a diferença de dois quadrados. Bom, primeiro eu tenho x ao quadrado e o 25 eu posso escrever como sendo 5 ao quadrado. Então já está dentro do que eu esperava. O x ao quadrado menos 5 ao quadrado é x mais 5 que multiplica x menos 5. Então vamos substituir. Ó. X menos 5 ao quadrado. Em cima fica x menos 5 ao quadrado. Quem é x menos 5 ao quadrado? X menos 5 que multiplica x menos 5. E embaixo eu tenho a diferença de dois quadrados. X ao quadrado menos 5 ao quadrado. Então é x mais 5 que multiplica x menos 5. Elimino o termo que é igual e a resposta é x menos 5 dividido por x mais 5. Ok? Então, usamos o trinômio quadrado perfeito na parte de cima e usamos a diferença de dois quadrados na parte de baixo. Bom, nós podemos também utilizar algo interessante. Nós podemos utilizar também a resolução de equações do segundo grau através justamente de complementar quadrados. Porque é o seguinte, nós acabamos de trabalhar os trinômios. Aquele valor que nós encontramos no trinômio, aquele 5, ele é justamente as nossas raízes de uma equação do segundo grau, ok? Mas quando eu tenho justamente uma expressão, que no caso, x ao quadrado mais 6x menos 7. Lembrem, nós sempre temos que testar as pontas. Raiz de x ao quadrado é x, mas raiz de 7 não tem, ok? Bom, então o que é que nós podemos fazer? Nós podemos pegar essa expressão, somar e subtrair valores para coincidir com o trinômio quadrado perfeito, ok? Bom, professor, como é que eu vou fazer isso? Primeiro, você tem que observar a parte do meio, porque a multiplicação dos termos da ponta é justamente o valor do meio. Então, quem é o do meio? É o 6x, certo? O 6x quem é? É 2 vezes 3 vezes x. O 2 já é da fórmula. Sempre tem duas vezes. Então, ele está multiplicando duas vezes quem? O 3 e o x. O x é o da primeira ponta, é o primeiro termo, x ao quadrado. Então, o da segunda não teria que ser o menos 7. O da segunda teria que ser 3 ao quadrado. Eu teria que ter a expressão x ao quadrado mais 2 vezes 3 vezes x mais 3 ao quadrado. Como no meio eu tenho 2 vezes 3 vezes x, numa ponta eu teria que ter o x ao quadrado e na segunda o 3 ao quadrado. Então, como é que eu faço
para substituir aquele menos 7 por 3 ao quadrado, que é 9. Justamente, como eu tenho uma igualdade, eu somo 9 de um lado e somo 9 do outro para a balança continuar equilibrada. Então, na minha expressão, eu somo 9 de um lado e também vou somar o 9 do outro, ok? Soma 9 de um lado e depois da igualdade, soma 9 do outro. Esse menos 7, que eu quero tirar daí, eu vou passar lá para o lado direito, junto com o outro 9. Então, vai ficar ó, x ao quadrado mais 6x mais 9, que é o que eu queria, e do outro lado, 9 mais 7. Bom, agora eu posso fatorar o meu trinômio, ó, porque eu sei que o primeiro termo é x e o segundo termo é 3. Então, dá x mais 3 ao quadrado igual a 16. Como é que eu vou encontrar esse valor do x? Se esse x mais 3 está elevado ao quadrado, para retirar esse quadrado, para a gente poder encontrar só o valor do x, eu tenho justamente que tirar a raiz quadrada de ambos os lados, né? Então, ó, raiz quadrada de x mais 3 é o próprio x mais 3 e a raiz quadrada de 16 é 4. Só que, como eu estou elevando ao quadrado, tanto serve o positivo quanto serve o negativo, porque 4 ao quadrado é 16 e menos 4 ao quadrado também é 16. Então, por isso que na frente da raiz fica sempre mais ou menos. Então, fica x mais 3 igual a mais ou menos 4. E aí eu separo o positivo, o 4 positivo, do 4 negativo para encontrar as raízes. Ok? Então, ó, x mais 3 igual a 4. Passando o 3 para o outro lado, fica 4 menos 3. Onde x é igual a 1, é uma das raízes dessa equação. E do outro, x mais 3 igual a menos 4. Passando o 3 para o outro lado, fica menos 4 menos 3, x é igual a menos 7. Então, isso é muito importante para que a gente possa resolver raízes de uma equação de segundo grau, utilizando justamente você complementar com quadrados para cair num trinômio quadrado perfeito. Essa foi a aula do professor Gandhi. Muito obrigado, bons estudos e continue praticando. Até mais, pessoal.